Boa noite, grande Rafael. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Pessoal, vocês que estão entrando, vocês que já estão aí na live, estão entrando, dá um joinha para a gente saber se os dois áudios estão ok para vocês, se a transmissão está ok, não está falhando, certo? Para a gente poder ficar por dentro. Gente, o Live Orgânico de hoje, a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que é o papel da imprensa. A gente vem passando aí por um cenário, já não é desse ano, na verdade, desde as eleições passadas, a gente vem aí por um cenário onde a quantidade de fake news aí tá deixando ninguém mais sabendo o que a gente tem que acreditar, o que é verdadeiro, o que não é, né? Então a gente trouxe nada mais nada menos que o Rafael, né? Rafael Mesquita, que ele é hoje presidente do Sindigios, sindicato aí dos jornalistas do Ceará, e é diretor da FENAD, da Federação Nacional dos Jornalistas, né? Pô, cara, bacana, de cara eu já quero dizer, tipo, orgulhoso pra caramba, e acompanhando o teu trabalho aí desde a época que a gente estudava na faculdade juntos, cara. Então, assim, te ver onde tu tá hoje, cara, é um verdadeiro sentimento de honra, tá ligado? Pra te ter aqui no Live Orgânico hoje. Então, já começo aí essa live agradecendo tu ter aceitado esse convite, certo? E eu vou te pedir para tu se apresentar um pouco mais aí para os nossos seguidores. Bem, Douglas, primeiramente, obrigado por ter me convidado. Acho que no momento a gente está reunindo, né, se reunindo virtualmente e reencontrando muita gente. É um prazer também te reencontrar depois de alguns anos, mais de 10 anos que a gente estava lá no curso de comunicação da FIC, hoje Estácio, né? Hoje Estácio. E é muito gratificante a gente poder fazer as nossas trajetórias se reencontrar, né? Te reencontrando ex-professores, como outro dia eu estava conversando com a Carla Michele, reencontrando colegas que há algum tempo a gente não teve contato, pelo menos tem alguma parte boa, né, dessa pandemia, que é fazer com que as pessoas conversem mais e se encontrem mesmo que virtualmente. Bom, me apresentando um pouco, né? Eu tenho aí 10 anos de profissão como jornalista, sempre atuei com comunicação, sempre atuei no jornalismo ao longo desse tempo, desde o primeiro mês lá no curso de jornalismo. E nesse momento também, além de estar no movimento sindical dos jornalistas, eu estou com alguns projetos na área da comunicação, um jornal digital voltado para a comunidade LGBTI+, e também atuo em assessoria de imprensa. Hoje presto assessoria para uma entidade sindical, que é a Federação dos Servidores Municipais. E como eu achava que não tinha muita coisa na minha vida, inventei também de fazer um mestrado, então estou aí no segundo ano de mestrado, para ver se a gente também se qualifica mais um pouquinho, e mais na frente vai buscando novas alternativas também de remuneração e trabalho, com título e tudo mais. É um projeto de futuro, digamos assim. Bacana porque a gente sai da faculdade achando que as coisas vão melhorar em relação ao estudo, mas cada vez mais a gente está se obrigando a estudar alguma coisa nova, né, cara? E fica mais difícil, né? Mas você gosta disso. A gente acaba descobrindo outros espaços, mas ainda mais complicados, que exigem uma dedicação ainda maior do que a gente tinha na época da graduação. Inventa de fazer concurso e assim vai. Vai ficando numa loucura sem fim, né? Mas é bom que a gente também se sente vivo, né? Eu acho também que tem essa importância, a gente se desafiar, para a gente sentir que está vivo. Mas, cara, vida de jornalista é isso mesmo. A gente se mete em um projeto, enquanto ele está andando, a gente está pensando em 3 e conversando sobre o quarto. Então é complicado mesmo, né? Mas, Rafa, vou começar com uma pergunta bem básica, né? Cara, hoje a gente está vivendo aí uma era sinistra. A gente tem uma pandemia de um lado, a gente tem um cenário político totalmente conturbado do outro. A gente inclusive falou sobre isso, né, com a Carla Michele, dos nossos live orgânicos. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais acompanho nos jornais, leio muito, acompanho muito as notícias no Instagram do Jornal Povo, do Diário, do Tribuna, assim por diante, G1. E assim, é incrível a quantidade de pessoas que comentam atacando a imprensa, tentando ir contra aquela informação, tentando ir contra o que está sendo dito, né?
Por que hoje as pessoas estão tão desacreditadas em relação às notícias que a imprensa hoje publica? Eu acho que primeiro a gente tem sempre que destacar que a gente vive a época do ódio, né? As pessoas realmente estão vivendo um conflito coletivo e talvez a internet seja esse ambiente e vai aumentar agora que todo mundo está mais conectado do que se encontrando fisicamente. Então, primeiro eu acho que tem uma questão aí social, né, de cunho sociocultural, que é essa transformação que nós vivemos agora em virtude da comunicação digital, onde as pessoas podem dizer o que elas pensam. Mas nesse caminho de poder dizer o que elas pensam, com toda a liberdade possível, e cada um podendo ter o seu mini veículo de comunicação, que é o seu perfil no Instagram, no Facebook, né, os seus grupos que administra no WhatsApp, então todo mundo se sente empoderado, isso é bom, né, que as pessoas sintam parte do processo comunicativo. É sobre isso que os teóricos da comunicação, durante toda a existência aí das teorias da comunicação, falavam, que as pessoas queriam uma comunicação de via dupla, onde elas de fato participassem do processo comunicativo, só que isso tirou da casinha as pessoas que não estão realmente prontas para viver em sociedade. E a gente acaba pensando que elas são a maioria, né? Nesses ataques e tudo mais, só que elas não são a maioria. Elas são, às vezes, nem são pessoas, são bots, né? São robôs, alimentados por pessoas, obviamente, mas direcionados para poder fazer essa campanha do ódio que tem, na minha avaliação, quando o ataque à imprensa é direcionado, como é colocado hoje, sobretudo quando se trata da pauta política, há todo um direcionamento, né, estratégico de quem coordena esses processos de ataque aos veículos de comunicação. Então tem esse primeiro ponto. Num segundo ponto, né, para além dessas questões relacionadas ao cenário político, ao contexto político que provocam os ataques à imprensa e os interesses colocados em cima disso, temos também os próprios veículos de comunicação tradicionais que, ao longo do seu processo de constituição e de relação com a sociedade, não foram exatamente, né, corretos em toda a sua trajetória. Então, se eu utilizar aqui um exemplo nacional, a Folha de São Paulo, quando ainda era Folha da Manhã, num primeiro momento, apoiou, né, a ditadura militar de 64. Então, tem essa característica das contradições próprias vivenciadas pelos veículos de comunicação, provocadas pelos veículos de comunicação, que fazem que também que parte da sociedade se coloque muito criticamente. E essa crítica, que no momento nasceu dos movimentos, que no momento esteve junto aos movimentos, por exemplo, progressistas, de movimentos de manifestações de rua. Um exemplo que eu sempre coloco, que é o caso de 2013, das manifestações de rua de 2013, onde os jovens que iam para as ruas eram taxados nos veículos de comunicação como baderneiros, por exemplo. Então foi criando um movimento crítico que tende a aumentar. Enquanto a imprensa não fizer aquilo que os princípios do jornalismo colocam, a gente não vai ter uma diminuição, né, desses ataques direcionados. Só que, como eu falei, o nosso contexto atual é muito confuso, porque, muito embora os veículos de comunicação passaram por esse processo também de redefinição de conteúdos, de reavaliação, até de autocrítica, em um caso, eu citei a Folha de São Paulo no passado, e a Folha de São Paulo é um exemplo que, a cada erro histórico, ela vem tentando depois, né, de alguma forma, fazer algum tipo de autocrítica, e às vezes isso vem através das próprias folhas do jornal, na coluna de ombudsman, que é um espaço que é reservado para um funcionário da empresa fazer a autocrítica às publicações que o próprio jornal acumula ao longo de um período de uma semana. Por exemplo, geralmente a coluna de ombudsman é publicada aos domingos. Então tem essas situações, é um assunto muito complexo, tem vários constituintes que colaboram para esses ataques à imprensa, mas eu acho que fundamentalmente tem esses dois elementos que eu coloquei. O cenário político, os interesses políticos em torno disso, essa possibilidade das pessoas se comunicarem com mais força, mas ao mesmo tempo tirando o ódio de dentro de casa, né? E essa questão que os próprios veículos de comunicação, e eu digo os veículos de comunicação comerciais, as grandes empresas de comunicação, eles também trabalham a partir de interesses, e esses interesses
muitas vezes colidem com os interesses da sociedade, e isso faz com que a sociedade, em algum momento, também produza uma crítica justa, né, à cobertura dos veículos ou até perca completamente a confiança nos veículos de comunicação. Tem gente hoje em dia que trata veículo tradicional de comunicação, que a gente acha que é um grande jornal, que é uma grande emissora, como um panfleto político de um partido político, por exemplo, e a gente sabe que não é exatamente isso, né? Então tem esse conjunto aí de situações que colaboram para esse momento de ataque à imprensa, e eu avalio que não está perto de acabar. É bacana, porque quando a gente estuda a questão do jornalismo, a gente vê muita questão do fator da notícia, né? O como vai ser noticiadas as informações. E aí, realmente, se você pegar, por exemplo, algumas notícias do Diário do Povo, às vezes a mesma notícia, ela vai trabalhar de duas abordagens bem diferentes. Embora, hoje em dia, a gente vê uma forma de comunicar muito similar em vários jornais, né? Especialmente voltados à questão da política. Mas, querendo ou não, a imprensa ela ainda tem um poder muito forte na decisão de tomada de decisão das pessoas como um todo, né? A gente vê aí, por exemplo, esse caso que está acontecendo nos Estados Unidos, onde o presidente, que sem embasamento nenhum, sugere às pessoas de se curarem com desinfetante, injetando desinfetante, e hoje a gente tem uma quantidade gigante de casos de pessoas com problemas, né? Com problemas de saúde por conta disso. Estão se intoxicando, né? Exatamente. E aí a gente pegou muito ainda daquele período de eleição o fator da notícia do WhatsApp. Então as pessoas estão se informando pelo WhatsApp, né? E a gente sabe que através do WhatsApp a gente não tem crivo realmente de onde é que vem essa informação. De onde é que hoje, pelas várias fontes de informação que existe hoje de coleta de dados, o que as pessoas não deveriam estar ouvindo de jeito nenhum? Eu não diria que não é o que as pessoas não deveriam estar ouvindo de jeito nenhum, mas elas deveriam ter um olhar, né, ter um pé atrás com aquilo que elas recebem no WhatsApp, aquilo que elas visualizam no Facebook, aquilo que elas visualizam no Instagram, que não sejam conteúdos eminentemente jornalísticos, né? Se você for trabalhar com um meme, um texto que circula no WhatsApp sobre uma notícia relacionada, que seria como se fosse uma notícia relacionada à saúde pública, e você vê lá que esse texto chegou sem nenhum link, sem nenhuma imagem de onde foi publicado, sem nenhuma referência de onde saiu, tem muitas chances desse conteúdo ser um conteúdo falso, ser um conteúdo, né, uma informação que não é informação, né, porque ela é o que a gente chama de notícia fraudulenta, e lá nos Estados Unidos trabalham muito com o conceito de fake news, né, uma notícia que não é notícia porque ela não é um fato, não é um fato comprovado, ou é um fato deturpado, tem esse dado também. Às vezes ela vem disfarçada, né, às vezes o título não corresponde ao conteúdo. Então tem muitas maneiras de você produzir informação fraudulenta, e uma delas é subvertendo o conteúdo interno ao texto, não somente o título, né? Tem muitos sites aí que a gente chama, são sites caça-clique, né, que tem um título bombástico, mas quando você abre não é nada daquilo que está colocado no título, ou o texto não conduz aquela informação. Então, o ponto que eu queria colocar era que as pessoas tivessem, de fato, cuidado e reserva com aquilo que elas recebem, porque, de alguma forma, se elas acreditarem naquilo que elas estão lendo ali, e esse conteúdo for uma informação, por exemplo, como essa do Trump, de que desinfetante cura a Covid-19, a pessoa vai acabar, né, se envenenando e não vai morrer de Covid, vai morrer de intoxicação em decorrência do consumo de desinfetante, porque acreditou numa informação fraudulenta, numa informação falsa, de que isso curava o coronavírus, vindo inclusive de uma fonte oficial. E tem esse detalhe, viu, Douglas? Nesse momento, a gente trabalha com uma coisa completamente sui generis. Se em algum momento da nossa história recente, do uso da internet, desses aplicativos, plataformas, redes e tal, a gente recebia informação falsa de usuários comuns, agora a gente recebe também informação falsas de personalidades públicas, políticas, ou até do presidente da República, que é o caso americano, que é o caso brasileiro, né? Que é o caso que a gente
tem hoje enfrentado a pandemia também da desinformação liderada, né, pelos chefes de Estado. Em ambos os casos, os chefes de Estado têm chamados gabinetes do ódio. Né? Tem verdadeiras estruturas de comunicação, com muita gente trabalhando para disseminar conteúdo falso. E esse conteúdo falso, e é muito bom a gente tentar entender, mas por quê? Por que a gente recebe tanta fake news? Qual o objetivo de tanta mentira? É a mesma situação que eu coloquei no começo. Eu ataco a imprensa de um ponto de vista odioso, né, com discursos, inclusive, meio fora da realidade, ou ultra-ofensivos, porque eu quero descredibilizar tudo aquilo que possa produzir, mesmo com todos os erros que a imprensa cometeu, algum tipo de verdade factual. Né, informação checada, credibilizada. Também tem que colocar isso. Tem os erros, mas tem, na maior parte das vezes, os veículos de comunicação trazem conteúdos verdadeiros, de fato. O que nós temos é viés ideológico, esse é outro debate. Tem que tentar entender qual o objetivo desses ataques à imprensa, assim como qual o objetivo das informações que circulam na internet e são falsas. Qual o objetivo de um presidente da República dizer, por exemplo, que a hidroxicloroquina, que é o caso do presidente brasileiro, seria a alternativa para a cura do coronavírus, sendo que ele também não é cientista, né? Ele não é médico, ele não tem como afirmar isso. Por que ele faz isso? Ele faz isso assim como esses ataques também são direcionados, com objetivos políticos. Porque em algum momento, se der certo a cloroquina, a hidroxicloroquina, ele vai dizer, olha, achei a cura do coronavírus. Se não der certo, ele vai dizer, olha, teve toda uma trama para que a gente não conseguisse o tratamento ideal, então o PT estava por trás disso, a Dilma estava por trás disso, e a gente está vivendo essa pandemia hoje porque a Dilma, em 2014, fez pedalada fiscal. A pandemia é culpa da Dilma, por exemplo. Estou colocando uma situação bem absurda, mas esse é exatamente o roteiro que eles constroem. É tão absurdo que as pessoas tomam o desinfetante, mas elas querem acreditar. Eu estava falando para a Carla Michele no dia da live que a gente estava fazendo, que a notícia falsa, ela é tão absurda que o primeiro instinto do ser humano, e isso são os psicólogos que estão estudando essa situação junto com os departamentos de comunicação, né, de universidades que estão pesquisando essas situações, e eu tenho acompanhado um pouco isso, eles estão colocando que a informação fraudulenta, ela é tão escandalosa, ela é tão surreal, que surreal atrai a leitura. E quando ele atrai a leitura, ele atrai também o desejo de acreditar. Sabe aquela coisa do Arquivo X? Qual era o slogan do Arquivo X? Quem é nerd sabe, quem é geek sabe, né? Sim, sim. Eu quero acreditar. É isso. Eu quero acreditar. Eu acho que o Arquivo X tinha que ser reprisado nesse momento, porque ele traz todas as mensagens, inclusive políticas, dessa era. Né? Essas coisas, desse submundo que inventa situações ou constrói, né, castelos de areia para justificar grandes mentiras e tal. Então, a nossa grande questão hoje com as fake news é que, fundamentalmente, elas têm uma trilha. Elas têm uma trilha do convencimento e do uso político. Não à toa, o Bolsonaro foi eleito, o Trump foi eleito, porque elas montaram, né, uma estrutura, digamos, subterrânea. Por que eu digo subterrânea? Porque os grupos de WhatsApp, eles não funcionam à luz do dia na internet, né? Os grupos de WhatsApp, eles são espaços restritos. Eu não tenho como moderar um grupo de WhatsApp estando fora. É diferente do aqui do Instagram, que eu posso ter meu conteúdo fechado para os meus amigos ou não, mas de alguma forma eu encontro com outros usuários e algum usuário pode contestar o meu conteúdo, né? No grupo de WhatsApp, não. Eu formei um grupo que todo mundo vai me acompanhar de alguma forma. Se alguém me contestar ali, eu vou lá, bloqueio ele, excluo ele do grupo e eu continuo fazendo, né, botando lá o meu fêmea pro meu gado. Então a gente vai sendo alimentado de mentiras. Né? Exatamente. Não tem analogia perfeita. É um discurso, né, único, né, que é o que as ditaduras fazem. É um discurso autocrático. Tem uma pessoa, né, ditando conteúdo ali, e esse conteúdo é engolido, né, por essas pessoas que estão acompanhando os grupos. Isso tem poder massivo, mas e eles trabalham como regime colmeia, né? Não
não é toda uma fauna, uma flora, são pequenos núcleos, e esses núcleos que têm a mesma diretriz. Quando eles se unem, eles formam maiorias políticas, e maiorias políticas que derrubam presidentes, maiorias políticas que elegem presidentes, maiorias políticas que constroem contextos sociais, como a gente está vivendo agora, de que a gente pode fazer de tudo, pode desmentir todas as mentiras colocadas por esses gestores públicos, que em algum momento trazem informações falsas, mas vai ter sempre alguém acreditando. 35% da população, como disse Datafolha hoje, vai estar acreditando nisso, porque essas pessoas estão não só colocadas nesses contextos, como sendo alimentadas por eles. Se a gente for fazer uma análise a partir da teoria do Foucault, que estava muito certo sobre o uso de pequenos dispositivos, né, sociais de controle, num primeiro momento o Foucault falava que tinha a escola, os hospitais, né, a medicina, e construía vários discursos. Esses discursos ditavam, né, ordens sociais. Nesse momento nós temos o WhatsApp, o grupo de WhatsApp ou de uma outra rede privada, uma outra plataforma de conteúdo privado de usuário. A gente tem aí pequenos dispositivos, né, pequenos aparelhos ideológicos que são muito fortes, e quando junta o grupo de WhatsApp com a igreja pentecostal, com o pessoal lá da Lava Jato, isso forma um poder de fogo muito grande. E poder de fogo que pode levar a sociedade à beira do caos, que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil. A gente está numa situação em que a gente não tem economia, né, a gente não tem crescimento econômico há algum tempo, a gente tem sucessivas mentiras de que reformas vão resolver o problema econômico, e se essas reformas acontecem e os problemas econômicos não são resolvidos, tem sucessivos problemas de ordem de corrupção que são novamente enterrados. Então a gente vive, como se fosse se completando todo dia de mais situações ruins, que em um momento anterior isso era motivo para uma grande revolta social. Nesse momento, não. Eu acho que esses aparelhos, né, ideológicos, esses dispositivos aí contemporâneos, que tem tudo a ver com comunicação, que tem tudo a ver com o nosso cenário, nosso campo de trabalho, estão funcionando muito bem para manter essas estruturas de poder ou criar novas estruturas de poder. É bacana, porque quando a gente leva isso para o digital, isso que já é antigo, a gente já tinha líderes, que são, no jornalismo chamam de líderes de opinião, né? Que são as pessoas que têm uma autoridade sobre um determinado grupo, e o discurso dele vai influenciar aquelas pessoas que estão seguindo ele. Uma ferramenta hoje como o Instagram deixou isso muito mais tranquilo. Mas quando você fecha um mini palanque, né, que são os grupos de WhatsApp, de Telegram, que você dá voz a pessoas que não teriam voz, por exemplo, num nível mais grave, digamos assim, porque é muito mais fácil no cenário político um cantor, um ator famoso, hoje em dia tem blogueiros, hoje em dia tem pessoas que têm autoridade sobre um determinado grupo. Então, assim, a gente disseminou tanto nesse sentido que hoje você consegue ter vários tipos de líderes. E a gente volta para a problemática do excesso da notícia, né? Porque, por exemplo, eu vejo uma notícia no Povo, eu vejo depois ela no Diário, aí me mandam a mesma notícia no direct do Instagram, aí depois eu já vou ver dentro do grupo do WhatsApp. Cara, é a mesma notícia, mas até aquela sensação que a gente tinha, aquela cidade é perigosa, aquele bairro é perigoso. Cara, foi uma notícia de um homicídio, mas porque você viu 6 vezes no dia, parece que você viu 6 homicídios diferentes ou 6 situações diferentes, fora as notícias que complementam a primeira notícia, né, como alguma atualização. Então, quando a gente pega isso nesse cenário que a gente está vivendo hoje, é o que acontece muito nos comentários. Se você quiser ver a loucura que está hoje em relação à imprensa, cara, para ler os comentários de qualquer jornal. Qualquer notícia que sair, vai ler os comentários. Existe muito ataque, existe muita gente descredibilizando aquela informação, existe muita gente descredibilizando a própria autoridade, que no caso seria o jornal. Se você pegar alguns líderes de opinião, como alguns famosos, você vai encontrar a mesma coisa. Então, a gente está vivendo uma situação onde, assim,
sai uma notícia hoje, por exemplo, do Moro. Daí entra o presidente com um pronunciamento para explicar o ocorrido, que aí, tipo assim, se eles tivessem feito algo forte, algo que realmente tivesse um poder argumentativo válido, cara, muita gente ia ficar na dúvida. Agora, o discurso dele foi o que fez com que, cara, tipo, não existe argumento. Se fosse aquele depoimento, se fosse uma redação do Enem, era fuga de texto ali no primeiro parágrafo. Tinha até uma pessoa comentando, um articulista do jornal Povo comentando que se o Moro fosse um bom orador, ele teria derrubado o Bolsonaro naquele mesmo dia. O problema é que ele é um péssimo orador. Mas ele, às vezes, não precisa ser um ótimo orador. Uma coisa foi o discurso dele, né, monótono, aquela voz dele de pato, né, estranha pra cacete, e enfim, esse desencontro que foi o discurso dele, essa entrevista coletiva. Mas depois tem a edição dos veículos de comunicação, e na edição, estava até lendo um pouquinho sobre isso esses dias, sobre como a mídia trabalha na edição de discursos políticos. Na edição, por exemplo, antes de ontem, do Fantástico, com trilha sonora, efeitos de câmera, recortes com fala, narrador em off e tal, você torna cinematográfico o discurso do Moro, você dá outro peso, outro impacto ao discurso dele. Então isso também é também uma maneira de você construir um discurso em cima do discurso, e também uma maneira de ter um certo, né, controle sobre a informação. Sempre que uma notícia é veiculada, tem muitas camadas, inclusive, né, a edição que os veículos fazem em torno dela. Então tem esse fator também que, mais uma vez, é mais essa maneira de traduzir a informação para o seu interesse. Naquele momento, a TV Globo tinha interesse de fortalecer o discurso do Sérgio Moro, porque ela sempre teve aliada ao Sérgio Moro, né? E entende ele como um bom articulador, né, do protagonismo. Também colaborando para essa avaliação negativa dos usuários em torno, dos consumidores da informação em torno dos veículos de comunicação. Mas os seus comentários tinha uma série de outras questões que também coloca a dificuldade que a gente, enquanto jornalista, organizado em um veículo de comunicação, numa agência de checagem de notícias, tem de dificuldade de, por exemplo, combater as fake news. Por que é tão difícil combater as fake news? Primeiro, é preciso que as pessoas tenham educação midiática, que elas saibam fazer o que eu estava tentando narrar no começo para você, de saber ler uma informação e duvidar dela primeiro antes de acreditar. A gente tem que pegar qualquer conteúdo, inclusive da imprensa comercial, e chegar duvidando. E no caso de um conteúdo que você recebe pelo WhatsApp, você tem que procurar checar. Vai lá no Google, né, tenta procurar se tem alguma outra fonte sobre aquilo, e tenta saber se aquilo realmente aconteceu, porque a grande dificuldade da gente hoje é basicamente acreditar no que recebe. Então, um primeiro elemento é checar. Ter essa educação midiática para que as pessoas comecem a aprender a ler notícias. Também tem essa situação. A gente tem que aprender a consumir informação também. Senão a gente vai acreditar tudo que a gente recebe. Tem uma outra questão, é que aquilo que nós já tínhamos colocado, esses espaços onde acontecem a disseminação de fake news, eles não são acessados pelos veículos de comunicação. No primeiro momento, houve uma escolha dos veículos de comunicação de continuar apostando nas suas próprias plataformas em detrimento das plataformas que surgiam. Então, houve uma demora muito grande para que os jornais chegassem, por exemplo, no Instagram. Demorou muito para que os perfis de Facebook dos veículos de comunicação tivessem um nível de interação maior. Então, teve toda essa situação e as pessoas foram ocupando esses espaços, as próprias plataformas foram dando, inclusive, em termos de algoritmo, mais destaque ao conteúdo próprio do usuário em detrimento do conteúdo profissional de um veículo de comunicação. E até hoje isso é assim, o Facebook hoje separa conteúdo informativo de conteúdo do usuário, dando um posicionamento, um ranqueamento muito maior do conteúdo do usuário, e isso também não ajuda no combate às fake news. Então, essas grandes corporações da internet, né, das plataformas digitais, elas colaboram com o conteúdo fraudulento porque elas são não só
veiculam esse conteúdo sem combatê-lo, como também elas acabam que distanciam a possibilidade do usuário comum de certificar ou de comprovar ou ter informação de fato checada, que é a informação jornalística recebida diretamente dos veículos de comunicação, sejam eles privados, sejam eles coletivos de comunicação e tal. E uma terceira camada desse processo é justamente que muitas pessoas acabam que escolhem, né, trabalhar essa perspectiva de vida, né, acreditar naquilo e, em cima daquilo, construir verdades em torno das mentiras que aquela situação carrega. Digamos, terra plana. Né? Dá para se contestar cientificamente que a Terra não é plana? Dá. Mas eu vou ter veículos oficiais de grupos supostamente científicos ou mesmo supostamente informativos, veiculando conteúdos dessa natureza e dizendo que a Terra é plana? Vou ter. Há um combate direcionado hoje da sociedade contra isso? Não. Não tem nenhuma normativa, nem no Brasil, nem no mundo, que diga o seguinte: olha, discurso pseudocientífico, ele não pode ser veiculado como se fosse verdade livremente na internet. Tem aquele princípio constitucional que é muito comum às constituições de países democráticos, de países que têm como sistema de governo sistema democrático, como os Estados Unidos e o Brasil, que é a liberdade de expressão. Então, em cima de uma liberdade geral, de um direito humano coletivo, eles praticam atentados contra a ciência, atentados contra os próprios direitos humanos coletivos, atentados contra a cidadania. Então, nós temos uma série, né, de instrumentos, desde a incapacidade geral da população de saber o que é notícia e o que não é, passando pelos espaços restritos à circulação desse conteúdo, que a agência de checagem de notícias não vai chegar, o Aos Fatos não vai chegar no grupo do WhatsApp do tiozão lá, o grupo de WhatsApp do futebol de domingo não vai chegar, e eles vão continuar acreditando, né, que, por exemplo, não tem que investigar a morte da Marielle, tem que investigar a facada do Bolsonaro, enfim, vão continuar construindo as suas verdades, né, absolutas, que não são contestadas no dia a dia. E é engraçado, porque, por exemplo, ao invés da internet, digamos assim, né, contestar o comunicado, por exemplo, do Bolsonaro depois da notícia do Moro, as pessoas fizeram memes sobre as coisas que ele disseram. Então já desvirtuou totalmente o foco de comunicação. Às vezes aquela besteira falada que ela vira um meme e ela ganha uma proporção de comunicação muito maior do que o fato em si. A relevância do que o conteúdo em si, né? E isso é extremamente prejudicial. E aí uma das coisas que a gente bate muito, eu acho que isso é uma dúvida de muita gente também, é justamente a respeito, por exemplo, diariamente, eu acho que a cada 3 horas, sei lá, sai uma notícia atualizando os dados de quantidade de pessoas que estão infectadas, quantidade de pessoas mortas, tanto dentro do estado do Ceará, por exemplo, como no Brasil como um todo e no mundo. Mas se a gente lê os comentários das notícias que falam sobre isso, a gente vê muito aquela questão do tipo, isso é mentira, deve ter muito mais gente morta. Isso é mentira. A quantidade de pessoas que nem foram testadas é infinitamente maior do que esse número de pessoas aí que estão contestadas. Mas não levam em consideração a quantidade de pessoas que já tiveram alta e já estão com melhora. Como é que funciona hoje a coleta dessas informações? Quem é que passa esses dados? Como é que funciona o trabalho do jornal nesse sentido para divulgar esse tipo de notícia? Hoje em dia a gente tem estruturas bem definidas de comunicação nos próprios órgãos oficiais, né, que são jornalistas que distribuem conteúdo para outros jornalistas. Então as assessorias de comunicação dos governos, no caso especificamente aí das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde nacionalmente, são essas coordenações, né, de comunicação, assessorias de comunicação que distribuem o conteúdo desses órgãos. Então, esse tratamento ele é duplo.
Primeiramente, ele tem um tratamento técnico. As equipes técnicas que trabalham nos governos, e eu que trabalhei já em governo, já trabalhei em assessoria de comunicação de prefeitura, posso te certificar que é assim mesmo. Eles recebem o conteúdo técnico, esse conteúdo técnico ele é retrabalhado, né, ele é colocado de uma forma mais simples para o consumo dos jornalistas e da sociedade. Então, não só as assessorias de comunicação desses órgãos distribuem o conteúdo para os veículos de comunicação, como também alimentam as próprias plataformas, sites das secretarias de saúde com esses conteúdos. Um exemplo do caso do Ceará é que a Secretaria de Saúde do Ceará, a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Ceará, criou um site específico para questões do Covid-19. No primeiro momento havia o boletim diário, que era distribuído para a imprensa, e agora toda a sociedade pode acessar o boletim diário, epidemiológico diário, geralmente publicado à tarde, eventualmente publicado na manhã do dia seguinte, quando há algum problema de apuração, de conseguir chegar, porque a dinâmica do coronavírus é muito alta. Então ela é diretamente alimentada nesse hot site dentro do site do governo do estado, da Secretaria de Saúde, para dar um exemplo local de como isso é feito. Como, por exemplo, são construídos esses dados, que foi uma das coisas que você perguntou, né? Primeiramente, parte dos comentários da internet, nesse caso específico do coronavírus, tem razão, né? Tem algum fundo de verdade. O poder de testagem hoje do Brasil e do Ceará, né, também, é pequeno. Então, a gente pode, sim, ter números muito mais expressivos de pessoas com Covid-19 do que dos que são registrados, dos que são oficialmente testados. Assim como há um delay, né, há um grande espaço de tempo, entre 7 e 14 dias, entre o teste que a pessoa realizou e o dia do resultado. Então, ela demora para chegar na estatística. Mesmo pessoas que morreram há uma semana atrás também demoram para chegar na estatística. Porque elas só chegam na estatística quando está testada, né, oficialmente. Seja no caso de só pessoa que teve, né, de fato, o coronavírus, ou pessoa que foi vítima, né, do coronavírus, acabou falecendo em decorrência do Covid-19. Mas isso, no ponto de vista científico, técnico do assunto, não é a única informação veiculada. Ao mesmo tempo, os técnicos hoje, das coordenações que foram montadas nos governos para tratar da questão do Covid-19, que também conseguem construir, às vezes com a parceria de universidades, às vezes com a parceria de institutos federais, enfim, com outros espaços também de pesquisa científica, conseguem construir estatísticas de proporção, né, da Covid-19, que coloca os números numa perspectiva hipotética da probabilidade, né, com uma taxa inclusive de erro, né, porque é uma curva matemática, no caso, né? Então, numa análise matemática, eles produzem os eventuais números que, se fosse testado toda a sociedade, nós teríamos tanto. Então, também tem circulado em alguns lugares. Eu não lembro agora um exemplo aqui do Ceará, para te dizer, mas eu já vi, por exemplo, o caso de São Paulo, tem essas estimativas, também oficiais, de qual é a real incidência do Covid-19 no Brasil. Mas esse ponto específico dessas estatísticas não são muito difundidas no Brasil, por um primeiro momento, por uma questão ética. A partir do momento que eu divulgo muito isso, eu causo um pânico social. E isso precisa ser, na verdade, utilizado muito mais como estratégia de governos para poder coibir a pandemia do que propriamente um assunto para ser veiculado pelos veículos de comunicação. Às vezes, nós jornalistas escolhemos não dar algumas notícias, porque às vezes a sociedade não está preparada para aquele tipo de notícia naquele momento. Então, ou tratamos um assunto de uma forma que ele tenha menos impacto para que também a sociedade não seja agredida. Isso é um cuidado ético. Muita gente não vai entender, mas isso é um cuidado ético, é uma tentativa de fazer com que a notícia não atrapalhe mais do que ajude no processo democrático, no processo realmente social que ela vai estar inserida. Por isso que é tão importante a gente ser preparado para produzir informação, né, e não puxar da cachola as loucuras, os desvaneios, como muita gente está fazendo aí nesse momento. É muita questão de usar lógica também, né, na hora que a gente vai analisar. Porque eu pego muito, por exemplo, a situação das lives do Camilo. Não sei se todo mundo que está aqui na live acompanha as lives do Camilo.
Mas existe um nível de ataque muito grande às decisões também do governador. Mas se a gente for partir do ponto de vista lógico, todas as tomadas de decisões são com base em tudo aquilo que é indicado pela OMS e, ao mesmo tempo, com base no que foram feito por outros países que, inclusive, já estão num processo de readequação de mercado, né? A gente vê que a própria China, no primeiro dia de que eles liberaram lá, um shopping parece que faturou não sei quantos milhões em um dia apenas. Então, a gente tem uma situação onde o mercado vai voltar a aquecer. Hoje, se eu não me engano, saiu uma notícia que o governo do estado estava estudando não é aplicação, mas estava estudando a reabertura gradual do mercado. E aí nesse sentido, tinha dois públicos. Tinha aqueles que diziam que não devia nem ter fechado em primeiro lugar, porque já entra com um discurso que o próprio líder do país diz que não precisava fechar, né? E a gente tem o segundo ponto, que são as pessoas que vão começar a ter aquele medo da corona, né? Tipo, mesmo que invente uma vacina, mesmo que tenha um tratamento, quando o mercado voltar a normalizar, a gente ainda vai ter gente traumatizada, a gente ainda vai ter gente que não vai querer contato, a gente ainda vai querer que as empresas se adequem a continuar mantendo o álcool em gel, a manter uma máscara, a manter os EPIs, né? Então a gente ainda está passando muito por essa situação. A gente, na verdade, é porque enquanto sociedade a gente se acostuma muito fácil com a coisa e também tem uma tendência de desacostumar com aquilo que incomoda. Não muito tempo atrás, na primeira década dos anos 2000, nós tivemos um processo não igual que a gente está vivendo agora, mas quando a H1N1 começou a chegar mais forte, eu lembro que a gente começou a difundir, por exemplo, o uso do álcool em gel, né? Isso foi perdido ao longo do tempo. Então, eu acho que tem situações em que a cidade precisa também começar a aprender a viver, né, em metrópoles do século XXI. E viver em metrópoles do século XXI, e aí não sou eu que estou dizendo, são cientistas que estão comentando, é ter, né, que bater de frente seguidamente de problemas como esse, de pandemias mundiais, em menor ou maior grau, né? Então a gente vai continuar adoecendo porque o modelo de vida que a gente escolheu, que é esse modelo industrial, de muita poluição, de acabar, por exemplo, com os espaços em que animais silvestres conviviam. Por que supostamente o morcego trouxe supostamente também a Covid-19 para a população humana? É justamente porque em algum momento esse animal perdeu seu habitat natural e ele passou a conviver com os humanos, e ele mesmo pode ter sofrido processos mutativos ou processos de contágio com outras substâncias que gerou esse tipo de vírus como esse. Então, a nossa dinâmica de vida contemporânea, ela contribui para que a gente tenha situações como essa. E aí, enquanto sociedade, nós vamos precisar estar preparados para isso. Mas tem o outro lado que você falou, né? A sociedade se move muito pelo medo, se move muito pelo achismo, e esses dois constituintes, que não são exatamente os constituintes da razão, muitas vezes fazem a gente tomar decisões erradas ou ficar, né, num estado afetado psicologicamente, como é o caso hoje. Muita gente tem receio, o que é natural, mas muita gente já está adquirindo um pânico em torno dessa questão. Eu já soube de casos, por exemplo, de pessoas que têm situações de sufocamento por pânico mesmo, por ter ido no supermercado, mesmo que ela não está com Covid-19, ela não está com falta de ar em decorrência da Covid-19, ela chegou no supermercado e teve uma súbita falta de ar, né, provocada por uma situação emocional, do medo de se contaminar com a doença. A situação é forte, então as pessoas estão vivendo um medo da morte mesmo, e esse medo da morte leva a situações como essa. Nós, jornalistas, poderíamos ter um papel muito importante, e eu acho que estamos tendo, porque o consumo de notícias aumentou muito por conta disso, de tentar tranquilizar e trazer, né, o conforto do discurso técnico, científico, dos médicos, tentando aconselhar, seja no nível psicológico, seja no nível prático da vida, de como a gente superar esse problema. Mas a gente está vivendo um cenário hoje onde a gente vê dois pontos importantes, né? A primeira é a gente como consumidor de notícia. Eu acho que muita gente nem acompanhava notícia num grau político ou num grau social como a gente está acompanhando hoje.
Acho que acho que o caderno de política e de economia eram os cadernos que pouquíssimas pessoas realmente chegavam a ler dentro do jornal, né? E a gente tem o segundo fator, que é o fator eleitoral, que é o fator cidadão. É o fator político, realmente, a gente como cidadão fazer valer nosso voto, né? A gente vê aí o grau que a gente está vivendo hoje de perda financeira, e aí realmente voltando para a questão de economia. A gente vê empresas fechando, empresas falindo, a gente vê aí a economia indo para o ralo, e assim, isso tudo poderia ter sido evitado se houvessem investimentos constantes, por exemplo, nas pesquisas das universidades, se tivessem investimentos constantes na questão da saúde, de preparo dos hospitais, de preparo das clínicas, na questão de educação, das pessoas serem educadas, por exemplo, para ter essa questão do álcool em gel. Eu acho que é uma das coisas mais básicas que existem de fator de prevenção de doença que ninguém nunca levava em consideração. Ou então de chegar em casa e higienizar alimento, higienizar o que você traz para dentro de casa, ou a própria questão do você lavar as mãos com sabão. Isso já é prática de empresas que trabalham com higienização, isso já é prática de muito restaurante, né? E a gente tá vivendo essa situação onde a gente vai ter que, se reinventar. Ou a gente começa a realmente valorizar o que precisa ser valorizado. A gente vê hoje aí ações de empresas que estão beneficiando os profissionais de saúde. Saiu hoje uma notícia que estava querendo propor um 14º salário para os profissionais de saúde, né? E a gente passa muito por isso. Rafa, a gente está a 10 minutos do final da live, tá? O Instagram, eles funcionam até 1 hora, então daqui a pouco vai cair. Derruba. Hã? Derruba, né? Isso. Eu vou só ver se tem alguma pergunta aqui, algumas perguntas que foram enviadas, tipo da Rebeca, que é como fazer as pessoas... como tentar ensinar as pessoas que acreditam em todo tipo de notícia a pesquisar fontes. Eu acho que é uma coisa que tu já falou aqui na live, né? A Emanuela também tinha feito um comentário aqui a respeito de uma coisa que tu estava falando, mas assim, aparentemente não tem novas perguntas que chegaram hoje, pelo menos para mim aqui no privado, tá? Então assim, já para a gente poder dar um encerramento, quero te agradecer demais por aceitar nosso convite, e eu vou deixar tu fazer tuas considerações finais, né? Especialmente a respeito aí do que é que tu acha que os nossos seguidores hoje têm que sair dessa live sem deixar de entender isso aqui sobre o papel da imprensa hoje nesse período de pandemia. Eu vi muitos comentários, o pessoal estava mais participando do debate conjuntamente do que propriamente perguntando. E algumas pessoas falando um pouco sobre a situação que a gente está vivendo das pessoas realmente não acreditar naquilo que é real, né? A gente precisa ter um choque de realidade. Eu não esperava que fosse um choque de realidade tão forte que é a pandemia. Nesse choque de realidade, as pessoas parte das pessoas, não todas, começaram a perceber que elas estavam vivendo num estado de ignorância. E que houve no Brasil, por exemplo, e assim como está havendo no mundo inteiro, é um fenômeno mundial que só os historiadores e sociólogos vão explicar, não vai ser a gente narradora do dia a dia, que houve um triunfo da ignorância. Então a gente primeiramente tem que tentar enfrentar esse triunfo da ignorância. E a gente enfrenta o triunfo da ignorância com arte, com ciência e com jornalismo, com educação. Tudo que foi atacado nesse período. Todas as propostas do Bolsonaro atacaram nesse primeiro ano a educação. Só para dar um exemplo brasileiro. Todas as propostas do Bolsonaro e o seu próprio discurso atacaram fortemente a imprensa. Nós batemos um ranking mundial aí de ataques aos jornalistas e a veículos de comunicação, segundo relatórios, e caímos, né, na análise da Unesco dos países onde há liberdade de imprensa. Então nós estamos aí regredindo cada vez mais e caminhando para situações muito próximas a de ditaduras, onde a imprensa é calada. Então a gente tem uma imprensa supostamente livre, constitucional, mas ela é constantemente atacada por um governo autoritário. E tem um outro ponto que é a ciência. Então olha, a educação como um todo foi atacada, a arte como um todo foi atacada, o jornalismo como um todo foi atacado, e a ciência como um todo foi atacada. Esses 4 ambientes, as 4 colunas, são que estão conseguindo, nesse momento, nos fazer sobreviver a essa pandemia.
Se não fossem os médicos, se não fossem as iniciativas hoje de pesquisa, a gente estaria muito atrás. Respiradores estão sendo feitos numa velocidade muito maior do que a própria indústria pode oferecer, porque tem cientistas, mesmo com departamentos de pesquisa capenga, porque o governo desinvestiu ao longo desde o governo Temer até aqui, né? E perdeu metade do valor global que entrava de recursos em laboratórios científicos do país. Eles estão tentando e conseguindo fazer porque apostaram, né, enfrentaram esse cenário e estão resistindo. Jornalistas estão resistindo ao levar informação, mesmo os próprios veículos de comunicação tradicionais, que têm todos os seus defeitos, estão conseguindo também levar conteúdo informativo, estão conseguindo também ter devolvido um pouco da credibilidade que foi arranhada ao longo do tempo por N questões que nós tratamos nessa live. As pesquisas hoje, como a do Datafolha, já colocam os veículos informativos, a televisão, os jornais e os sites como os campeões da confiança do público. E isso é muito importante citar. Fomos muito criticados, num ponto de vista geral, às vezes justamente, mas nesse momento há uma devolução de confiança para os veículos informativos. O que falta é os veículos de comunicação recompensarem essa confiança que eles estão vendo que a sociedade está retribuindo a eles, também aos jornalistas, aos profissionais da comunicação, radialistas, jornalistas publicitários que atuam nos veículos de comunicação, que hoje sofrem, inclusive, com redução salarial. Você falou aí que estão falando de 14º salário para as pessoas que trabalham na saúde, mas nesse momento, o Davi Alcolumbre, o Guedes e o Bolsonaro articulam um congelamento de salários de servidores públicos por 18 meses. E os servidores públicos são os servidores também da saúde, são os médicos, enfermeiros, maqueiros, todo mundo que trabalha na área da saúde, está nesse momento na linha de frente do SUS, enfrentando a pandemia, e pode perder aí seus salários em decorrência de uma decisão também de governo, que vai congelar aí esses benefícios que já há 1 ano e 2 meses não são reajustados em nível federal, só para dar um exemplo. Então, é muito problemático que a gente continue trabalhando na perspectiva de tentar tirar a sociedade do fundo do poço, quando a gente está num momento também que setores da sociedade nos jogam, nos devolvem para o fundo do poço. E talvez por isso o Brasil vai demorar muito. E aí, fazendo uma análise realmente de espectador, de profissional que acompanha essa realidade, o Brasil vai demorar muito mais do que a China, muito mais do que a Finlândia, que é um exemplo que colocaram aqui nos comentários. Vai demorar muito mais do que a própria Itália, do que a própria Espanha, que estão lá se matando para poder superar a Covid-19. Vai demorar muito mais do que esse país para poder superar a Covid-19, porque o Brasil resolveu atacar todas as colunas que poderiam sustentar ele nesse momento de pandemia. Então a gente chegou muito frágil. O jornalismo chegou muito frágil, a ciência chegou muito frágil, o SUS chegou muito frágil nesse momento. E cabe a gente agora recuperar isso e tentar sobreviver todo mundo junto. Essas estruturas e os brasileiros como coletivo. Então, os exemplos que eu dei lá de fora vão superar muito mais rápido essa situação, porque eles não atacaram as suas bases realmente de capacidade de recuperação. Então, tem esse dado. Quero te agradecer, eu sei que deve estar encerrando aí, eu estou esticando aqui. Quero te agradecer, Douglas, quero agradecer esse espaço. Acho que você tem que manter, inclusive, essas conversas com pessoas de vários setores, como eu acompanhei que vocês estão fazendo. Já foram mais de 20, né, pessoas que conversaram com você nesse período. Eu acho que é muito importante. Debates dessa natureza, onde a gente, mesmo em espaço restrito como o Instagram, também consegue, né, nos tirar da pandemia da desinformação, que é a nossa problemática também atual. A gente não combate só um vírus, a gente combate vários vírus, inclusive o vírus que ocupa lá a presidência da República. Pois é, isso aí. Eu vou encerrando aqui a live, 2 minutinhos aí para encerrar, mas, cara, brigadão aí, foi incrível, certo? E foi show, foi show. Valeu, foi massa. Tchau, pessoal. Valeu, Rafa, tchau, tchau. Gente, é isso. Debatezão incrível. A gente tem 1 minuto de live, então vou ser bem rápido nos avisos, tá? Se você perdeu essa live, não tem problema. Daqui a pouco a gente vai deixar no ar o resumo da live, tá? Então vocês vão poder conferir todo o resumo que tá lá do que foi falado aqui hoje no nosso live orgânico. Se você, da próxima semana, esse live orgânico vai estar disponível no Orgânico TV, que é o nosso canal no YouTube, tá? Então todas as lives que a gente fez até hoje já estão lá.
entra lá, se inscreve, certo? Dá um joinha nos vídeos que vocês assistirem, pra gente saber que vocês gostaram do conteúdo. E se vocês quiserem só escutar, a gente tem essas lives também disponíveis no Papo Orgânico, que é o nosso podcast. Tá disponível no Spotify, no Deezer e no podcast da Apple, tá? A gente agradece demais a presença de vocês aqui, a participação de todos vocês, tá? Segue lá as nossas redes sociais e amanhã a gente vai ter um live orgânico dando algumas dicas a respeito da importância da higienização. A gente vai ter um profissional aí de uma dedetizadora, da Equilíbrio Dedetização, tá? Para falar da importância desse assunto também. Então, muito obrigado, foi ótimo e ó, fica em casa.